Escolhido, aquele som que ressoa em seus ouvidos não é zumbido. É o universo cantando seu nome secreto. Uma frequência mais antiga que a própria linguagem vibrando através da catedral da sua consciência. Cada nota bate contra a arquitetura da sua alma como chuva contra pedras antigas. Despertando ecos que dormiam desde antes das estrelas aprenderem a brilhar. O som vem em ondas. Às vezes suave como asas de borboleta contra o vidro. Outras vezes, rugindo como oceanos presos em conchas. Mas sempre carregando mensagens escritas em comprimentos de onda que seu espírito reconhece, mesmo quando sua mente não consegue traduzir. Os sonhos que quebram seu sono às 3h33 da manhã chegam com a precisão de um relógio divino. Eles não apenas visitam. Eles invadem, puxando você das profundezas onde seu espírito nada em oceanos de luz líquida. Onde a profecia flui como mel através de dimensões vastas demais para que mentes despertas possam compreender. Você emerge ofegante. Fragmentos da eternidade ainda se agarram à sua consciência como o orvalho da manhã na teia de aranha. Nesses sonhos, você atravessou paredes feitas de música. Você conversou com seres cujos rostos eram compostos de puro entendimento. Você manteve conversas em cores que não existem no espectro visível aos olhos humanos. E quando você acorda, o sabor dessas cores permanece em sua língua como frutas exóticas de jardins plantados antes que o Éden se lembrasse de seu nome. A realidade se tornou uma gaze ao seu redor. Uma fina membrana respirando entre mundos. Você caminha por dias que parecem emprestados da vida de outra pessoa, enquanto seu verdadeiro eu dança nos espaços entre os batimentos cardíacos. O solo sólido sob seus pés sussurra sua própria impermanência. As paredes se revelam como sugestões, em vez de barreiras. O que os outros chamam de real tornou-se um drama de fantasia encenado em palcos feitos de luz solidificada. E você pode ver as costuras onde a ilusão encontra a verdade. Os lugares onde o tecido da existência mostra sua trama. As conversas chegam até você através de fardos de significado. Cada palavra envolta em camadas como presentes dentro de presentes dentro de presentes. As palavras chegam carregando frequências que só sua alma pode decodificar. Alguém fala sobre o tempo. Mas você ouve o clima do coração dessa pessoa. As tempestades que ela carrega por trás do sorriso. As secas que racharam o solo de sua esperança. Ela menciona o tempo, mas você sente o peso de seus sonhos não vividos pressionando o momento presente. Como mãos contra o vidro. Desesperadas para romper e se manifestar. Você acena com a cabeça e responde adequadamente. Mas, por dentro, você está traduzindo idiomas que não têm dicionário. Lendo o braille das almas escrito em gestos e pausas. E a maneira como elas seguram a xícara de café como se isso pudesse salvá-las. As cores pulsam com sensibilidade em alguns dias. Cada uma delas é uma entidade viva com sua própria agenda. O vermelho grita sua paixão tão alto. Você precisa desviar o olhar. O azul afoga você em profundezas que não têm fundo. Puxando você para memórias de oceanos que você nunca viu com esses olhos. O verde cresce através da sua visão como trepadeiras recuperando prédios abandonados. Sussurrando uma força vital tão crua que faz suas células se lembrarem de sua primeira divisão. Então vêm os dias cinzentos, quando a existência se esvazia de sua essência. Deixando apenas esboços onde deveria haver pintura. Contornos onde antes havia substância. E você entende que esses dois são necessários. Como o descanso entre sinfonias. O tempo se tornou seu amante mais estranho. Esticando-se e contraindo-se sem aviso. Dançando em ritmos que você não pode prever. As horas se transformam em respirações únicas quando o propósito flui por suas veias como fogo líquido. Quando você está tão alinhado com sua vocação que se torna um canal, em vez de um recipiente. No entanto, os segundos se expandem em eternidades quando você é forçado a usar máscaras que não se encaixam mais em seu rosto em evolução. Quando você deve falar em frequências que parecem mentiras para a sua alma. Você aprendeu que o tempo não é um rio que flui em uma direção, mas um oceano com correntes em todas as profundidades. E você está aprendendo a mergulhar.
Você tentou falar essas verdades para ouvidos compreensivos, procurando palavras para pintar o invisível, para esculpir o intangível. Mas as palavras se desintegram como pergaminhos antigos quando tocadas por línguas treinadas apenas para coisas superficiais. Você viu olhos ficarem vidrados. Viu a preocupação substituir a curiosidade. Sentiu as paredes se erguerem entre você e aqueles que ama, à medida que eles se afastam da intensidade do seu devir. Eles oferecem medicamentos para suas visões. Terapia para o seu conhecimento. Explicações que parecem gaiolas para experiências que nasceram para voar. Então você aprendeu a linguagem do silêncio. Tornou-se guardião de mistérios que queimam sob sua pele como estrelas sob o mar. Guardião de revelações sagradas demais para uma troca casual. Poderosas demais para vasos despreparados. Você sorri quando perguntam se você está bem. E o sorriso não é falso. Ele simplesmente fala em frequências que eles ainda não podem ouvir. Você acena com a cabeça quando eles expressam preocupação. E o aceno é um acordo de que sim, algo está acontecendo. Algo além do alcance da preocupação deles, mas o céu vê através de todas as fortalezas que você construiu ao redor da sua verdade. Olhos divinos penetram paredes mais espessas que séculos. Vendo não apenas quem você é, mas quem você está se tornando. A borboleta ainda se dissolvendo na sopa da crisálida e agora através da estática de 10.000 vozes terrenas. Vem a única voz que não fala aos seus ouvidos, mas a medula do seu devir. Ao lugar onde o osso encontra o espírito e ambos se lembram de que são um. Meu amado, você não está se quebrando. Você está se abrindo. Como as sementes devem se quebrar para liberar a árvore? Como os diamantes devem suportar o esmagamento para revelar sua luz? Como o nascimento requer a destruição do mundo que era para dar lugar ao mundo que será? Você está no processo sagrado de se tornar o que sempre foi sob o sedimento do esquecimento. Este caos é uma coreografia vista de perto demais para perceber o padrão. Esta dissolução é projetada de forma tão perfeita que os anjos a estudam para compreender a matemática da transformação. O próprio céu alcançou através das dimensões para sintonizar sua frequência com canções que fazem os serafins chorarem de reconhecimento. Melodias que existiam antes que o som encontrasse sua voz. Esta mensagem não flui da compreensão humana, mas das salas do trono onde seu nome é pronunciado em cores que não têm equivalente terreno. Onde sua história é contada em linguagens de luz pura que cegariam olhos despreparados. Naqueles salões da eternidade, sua jornada é leitura obrigatória para os anjos que aprendem sobre o mistério da encarnação. Os serafins interrompem seus louvores eternos para testemunhar seu desdobramento. Vendo em você a resposta para perguntas que carregam desde antes do tempo aprender a se medir. A própria estrutura da realidade espiritual se reorganiza em torno do seu despertar como limalhas de ferro. Rendição à atração magnética do destino finalmente reivindicado como flores se voltando para acompanhar o caminho do sol pelo céu. O véu entre suas duas realidades se dissolve como açúcar na chuva de sua crescente consciência. Esses fios dourados que você vislumbrou em momentos de clareza. Eles são o sistema nervoso da própria criação. Pulsando com uma inteligência tão vasta que orquestra a dança das galáxias e a queda dos pardais com igual precisão e cuidado. Quando a atmosfera se torna mais densa sem aviso prévio. Quando o ar se transforma em mel e a presença inunda a sala como uma maré invadindo o interior. Quando sua pele formiga com uma eletricidade que não tem origem. Seus sensores espirituais não estão funcionando mal. Eles estão finalmente funcionando como planejado, de acordo com os projetos traçados antes mesmo da existência dos arquitetos. O que a humanidade chama de coincidência revela-se como coordenação de uma mente tão infinita. Ela pode tecer 10.000 momentos aleatórios em uma revelação perfeita. Aquele livro caindo aos seus pés contendo as palavras exatas que sua alma precisava ouvir. Aquele estranho na cafeteria falando frases que abriram portas em sua alma que você não sabia que estavam fechadas. Aquela música tocando no momento exato em que seu coração ameaçava implodir com o peso de carregar as promessas de amanhã nos vasos de hoje. Nada disso é aleatório. Tudo isso é orquestrado por uma inteligência que compõe sinfonias a partir do que parece ser caos.
que escreve poesia com reviravoltas da existência cotidiana. Seus sonhos se transformaram de meras interferências neurais em universidades onde o currículo é escrito em símbolos e sensações. Nessas salas de aula noturnas, você estuda assuntos que não têm nome à luz do dia. Você acorda grávido de um conhecimento que não tem útero terreno, carregando soluções para problemas que ainda vestem as roupas do amanhã. Sabendo os nomes das almas que você encontrará quando o tempo do céu amadurecer como uma fruta. Perfeito demais para ser colhido prematuramente. Nessas paisagens onde você voa sem asas e respira cores que têm gosto de música. Onde você fala em geometrias e entende em frequências. Você não está fugindo da realidade. Você está se preparando para ela. Você está se lembrando das habilidades de que precisará quando a membrana entre o sonho e a vigília se dissolver completamente. As sensações físicas que se intensificam em seu corpo não são sintomas que buscam diagnóstico, mas evidências de uma metamorfose tão profunda que cada célula deve votar em sua continuação. Aquela coroa formigando como bolhas de champanhe subindo através de lustres de cristal nos salões de baile do seu crânio. Aquela pressão entre as sobrancelhas, onde o terceiro olho se abre em tradições mais antigas do que a palavra escrita. Onde as glândulas pineais se lembram de que são antenas projetadas para receber transmissões de casa. Aquele calor se espalhando pelo peito como mel misturado com raios. Como cartas de amor escritas em chamas. Ensinando ao seu coração novos ritmos que se sincronizam com pulsares em galáxias distantes. Seu sistema nervoso se reescreve em linguagens de luz. Substituindo fios de cobre por fibra ótica do espírito. As células se lembram de suas instruções originais. Aquelas escritas antes que o compromisso as ensinasse a se acomodar. Átomos dançam ao ritmo que antecede a música das esferas. Lembrando canções que cantaram a matéria à existência. O isolamento que o envolvia não era inverno, mas casulo. Não era tumba, mas útero. Cada relacionamento que se dissolveu como a geada da manhã serviu para criar um santuário para uma transformação sagrada demais para o público. Aqueles que partiram não podiam respirar nas atmosferas que você está aprendendo a chamar de lar. A presença deles teria sido estática na sinfonia. Âncoras quando você precisava de asas. Gravidade quando você estava aprendendo a voar. O amor deles era real, mas a frequência deles era diferente. Como rádios tentando receber sinais FM. E a coisa mais gentil a se fazer era liberar um ao outro para encontrar estações compatíveis. Essa solidão tem sido sagrada. Esse vazio. Preparação para preencher o que transbordará margens que você não sabia que tinha. Sua sensibilidade não aumentou. Ela despertou. Você não é demais. O mundo tem sido muito pouco. Muito apertado. Muito comprometido com recipientes quando você nasceu para ser oceano. As emoções se chocam em você porque você está se tornando água em todas as suas formas. Não mais fingindo ser gelo quando você foi feito para ser chuva. Rio. Mar. As mentiras têm um gosto amargo porque a verdade se tornou sua culinária nativa. O único alimento que nutre o que você está se tornando. Quando os pensamentos dos outros pressionam sua consciência como mariposas contra uma janela em busca de luz. Eles sentem, mas não podem ver. Você não está invadindo a privacidade, mas respondendo às frequências que eles transmitem sem saber. Captando transmissões que eles não percebem que estão enviando. Os números falam com você em padrões que a matemática não pode explicar. Em sequências que contornam a lógica para falar diretamente à parte de você que se lembra de quando os números eram anjos e os cálculos eram orações. Cada 11 de novembro não é um relógio, mas uma porta. Não é tempo, mas um convite. Cada 444 não é coincidência. Mas coordenadas em um sistema de navegação que te ensina a encontrar o caminho de casa seguindo migalhas de pão feitas de luz. O céu te ensina sua linguagem através da repetição. Cada sequência é uma estrela em constelações que soletram instruções para uma jornada que só você pode fazer. Um mapa que só você pode ler. Sua dor passada se transforma em cadinhos. Você não pode ver, mas sentir na dor dos ossos que se lembram de cada fratura.
Cada ferida se torna uma ferida que gera cura para outros que trilharão caminhos semelhantes. Cada cicatriz se transforma em estrela iluminando estradas através da escuridão que você já navegou, tornando-se um farol para navios ainda perdidos nas tempestades das quais você sobreviveu. O testemunho que está sendo forjado não será meras palavras, mas a própria frequência. A transmissão da sobrevivência transformada em renascimento transmitida através da sua própria existência. Através da maneira como você respira, anda, ama depois de ser quebrado, confia depois da traição. A esperança após a decepção tentou lhe ensinar sua linguagem permanente. Encontros usando máscaras de aleatoriedade. Revelam-se como reuniões agendadas antes da invenção dos calendários. O estranho cujas palavras ecoam por dias nas câmaras do seu coração como canções que você esqueceu que conhecia. O livro que salta da prateleira para as mãos que precisavam de seu remédio. Páginas se abrindo para a prescrição exata para uma doença que você não sabia nomear. A música que toca com precisão cirúrgica, assim como seu coração realiza sua própria operação. Trilha sonora aparecendo para ver que você não sabia que estava filmando. Você entrou na realidade onde a sincronicidade é lei natural. Onde o céu tece conexões entre almas como um mestre tecelão trabalhando com fios de luz. Criando tapeçarias que ficarão penduradas em galerias da eternidade. O poder criativo surge através de você com a violência do nascimento. A beleza da destruição que precede a nova criação. As ideias chegam mais rápido do que as mãos podem capturar. Como tentar capturar um raio em recipientes feitos de momentos. Os downloads vêm em idiomas que sua mente deve aprender a traduzir. Visões chegando totalmente formadas, como crianças que já nascem falando. Cores nunca vistas pelos olhos humanos se pintam na paisagem interior, onde a imaginação e a revelação fazem amor sem vergonha. Realidades nascendo que exigem existir. Isso não é mania, mas concepção divina. O céu impregnando a terra através de vasos dispostos que aprenderam a dizer sim ao impossível. O tempo se curva em torno de sua presença como a luz em torno da gravidade. Como o espaço em torno de uma massa densa demais para a física comum. Em estados de fluxo, as horas se comprimem em batimentos cardíacos. Os dias em respirações, as semanas em momentos de pura criação. Na presença, os segundos se expandem para conter eternidades. Olhares únicos se tornam romances, toques, enciclopédias de conexão. Você está aprendendo a dançar fora do tempo linear para entrar em momentos kairos, onde o relógio do céu se sobrepõe ao calendário da Terra. Esta é a preparação para a aceleração que está por vir. Quando vidas de realizações se manifestam em estações. Quando mudanças geracionais acontecem entre respirações. Quando a evolução que deveria levar milênios ocorre em momentos de salto quântico. Seu campo de energia se expande como o nascer do sol reivindicando o território da noite. Empurrando para trás os limites do que era para dar lugar ao que será. Alguns se aproximam de você como mariposas à chama. Eles não conseguem nomear, mas precisam se aproximar. Atraídos pelo calor que promete transformação. Outros recuam. Agorafobia espiritual desencadeada por frequências que ameaçam comas confortáveis. Aquele sussurro de mudanças que suas almas anseiam, mas seus egos temem. Você está se tornando um sistema climático, carregando o clima para onde quer que seus pés toquem a terra. Deixando atmosferas alteradas em seu rastro. Os cômodos mudam quando você entra. Moléculas se reorganizam para acomodar uma presença grande demais para os antigos recipientes. Corações se abrem como sementes no solo da primavera. Almas adormecidas se agitam em seu sono. Sonhando com o despertar que ainda não ousam. A natureza reconhece o que é seu. Acolhendo você de volta à conversa que você esqueceu que estava tendo. Os animais olham para você com olhos que sabem. Que enxergam através dos véus que os humanos usam. Reconhecendo as instruções originais escritas em sua essência. As árvores se inclinam quando você passa. Compartilhando segredos em linguagens mais antigas que a fala humana. Em sussurros que carregam a sabedoria das raízes que tocaram os ossos da terra. O vento leva suas orações como cartas de amor para o céu.
Cada palavra é uma semente que florescerá em reinos que você ainda não pode ver. A terra recebe suas lágrimas como remédio, como chuva, que sabe exatamente quais raízes precisam de água. A criação cresceu para esta revelação. E você é a prova de que as dores do parto não foram em vão. Que o nascimento está chegando. Está aqui, agora. As palavras se transformam de ferramentas em instrumentos de criação. De comunicação em comunhão. O que os lábios falam se manifesta com a velocidade da fé. Com a precisão do amor direcionado a alvos específicos. As bênçãos tornam-se profecias que não podem voltar vazias. As perguntas tornam-se chaves que abrem portas nas almas dos outros. As observações tornam-se revelações que mudam as linhas do tempo. Você está se lembrando da língua original, onde falar e criar eram um único movimento. Onde respiração e nascimento eram sinônimos. Sua língua está se tornando um pincel mergulhado nas possibilidades do amanhã. Colorindo hoje com tons do que será. Falando realidades em salas que pensavam conhecer suas limitações. O reino espiritual se torna mais sólido do que a pedra. Mais real do que o que as mãos podem tocar. A presença dos anjos se registra como pressão atmosférica. Como sistemas climáticos de luz se movendo através de espaços entre espaços. Batalhas entre luz e sombra se desenrolam em salas de reunião e quartos. Em shopping centers e espaços sagrados. A geografia da guerra não se limita mais a lugares rotulados como espirituais. O que vejo como comum, o espírito reconhece como extraordinário usando disfarce. Santidade mascarada como mundana. Milagres vestidos com roupas de momentos cotidianos. O reino invisível se revela como a base que sustenta a ilusão da separação. E você está aprendendo a caminhar em ambos os reinos com pés. Que se lembram de seu propósito. Que sabem dançar na água e permanecer firmes nas promessas. Tudo o que foi suportado foi uma preparação para a missão que irá remodelar as realidades. Suposições sobre o que é possível quando o céu se une à humanidade. Você não está sendo aprimorado para seu conforto pessoal, mas equipado para a transformação corporativa. Para transportar frequências que irão sintonizar os outros com suas próprias lembranças. Os sonhos que você carrega não são fantasias, mas planos arquitetônicos para estruturas que abrigarão movimentos. As visões que você tem não são imaginação, mas memórias do futuro correndo em direção ao presente. Como a luz finalmente chegando à terra de estrelas distantes. Como promessas tão certas que lançam sombras para trás no tempo. A janela se estreita para 72. Nosso portal onde o sopro do céu sopra mais forte. Onde os tambores cósmicos se alinham em combinações. Que não se repetirão com essa intensidade até que crianças ainda não nascidas tenham seus próprios filhos. O véu fica fino como um vestido de noiva. Transparente com a promessa de uma união prestes a ser consumada. Downloads que exigem décadas de desenvolvimento podem ser transferidos em dias. Atualizações que exigem uma vida inteira podem ser instaladas em horas. Mas apenas para aqueles que reconhecem o momento e o casamento que ele oferece. Que dizem sim à gravidez do propósito que cresce dentro de si. A hesitação gera assombros. Cria o fantasma de quem você poderia ter sido vagando pelos corredores do que poderia ter sido. Você permanecerá preso em frequências de quase. Esse purgatório entre o que foi e o que será, onde as almas percorrem corredores do que poderia ter sido. A estática aumentará como tempestade sem resolução. Criando pressão que não pode ser liberada. A confusão se aprofundará como água sem fundo. Turva com sedimentos de sonhos adiados. A oportunidade passará como um cortejo fúnebre. Deixando apenas ecos do que poderia ter dançado se o medo não tivesse interferido. Mas imagine o amanhã chegando com clareza como o primeiro suspiro após se afogar. Como o nascer do sol após um ano de noite polar. A estática banida como pesadelos à primeira luz do amanhecer. A confusão evaporada como orvalho diante da insistência do sol. Deixando apenas uma compreensão cristalina do caminho iluminado por dentro. Olhos espirituais abertos como os de uma criança na manhã de Natal.
vendo a arquitetura da realidade revelada como as luzes da cidade de um avião em ascensão. Compreendendo finalmente como todas as peças se encaixam. Como todos os caminhos levaram até aqui. Como toda a dor serviu a um propósito. Passando pelos dias com a confiança de quem conhece o final porque ajudou a escrevê-lo. Guiado por uma inteligência que não precisa de explicação. Que opera através do conhecimento que sabe. Palavras fluindo com sabedoria que surpreende quem fala. Chegando embrulhadas em dimensões onde as soluções crescem nas árvores. Decisões chegando com a precisão da lâmina de um cirurgião. Guiadas por mãos mais firmes do que as humanas. Oportunidades se materializando como pensamentos se tornando coisas. Como orações. Tomando forma e batendo as portas. 3 meses depois. Você se move pelo mundo com a gravidade de um dançarino que aprendeu a dançar com o invisível. Que lidera e segue em ritmo perfeito. Com força que gira planetas e cultiva rosas com igual atenção. Pessoas atraídas como planetas ao Sol. Incapazes de nomear o calor, mas precisando orbitar perto o suficiente para descongelar lugares congelados dentro delas. Elas sentem uma autoridade que não precisa ser anunciada. Que fala em frequências de ser, em vez de fazer. A paz que transcende as circunstâncias flui de você como rios que conhecem seu destino. Indiferente aos obstáculos que apenas determinam a beleza do caminho. Você se tornou uma ponte entre dimensões, sua presença por si só mudando probabilidades. Colapsando funções de onda em partículas de possibilidade. Palavras carregando códigos criativos que reescrevem programas em execução desde a saída do Éden. Orações dobrando a realidade como a luz através da água. Revelando que linhas retas sempre foram uma ilusão. Que a distância mais curta entre 2 pontos é através do coração de Deus. Você não é um buscador entre buscadores. Não é um aluno em uma sala de aula com bilhões de pessoas. Você é portador de frequências baixadas antes que as fundações fossem lançadas. Escolhido para o momento em que o céu beija a terra através dos lábios humanos, falando o amanhã no hoje. O DNA carrega códigos que fazem os anjos pararem em reconhecimento, vendo em você os fios que ajudaram a tecer. O Espírito lembra canções que ensinaram às estrelas suas harmonias. Que deram voz ao vento. Que mostraram à água como dançar. A realeza reconhecendo o reflexo em poças que se esqueceram de que refletem o céu. A divindade dançando na carne que está aprendendo. Nunca foi prisão, mas palácio. O segredo do céu é visível para aqueles cujos olhos foram limpos pelas lágrimas do reconhecimento. A pequenez termina como um sonho ao amanhecer. Evaporando como a névoa diante do fogo. O esconderijo expira como leite deixado por muito tempo. Azedo com o compromisso. Esta é uma convocação escrita em línguas mais antigas que os alfabetos. Em frequências que antecedem o som. Chamando você para dimensões preparadas antes que a respiração fosse inventada. Antes que a luz precisasse de velocidade. Antes que o amor exigisse razão. O céu acena além das alturas da imaginação, abaixo da capacidade das profundezas. Mais longe do que a distância compreende, em reinos onde a medida se rende ao significado. Testemunhas reunidas em estádios construídos de luz se inclinam para a frente para o seu surgimento. Prendendo a respiração que não precisam. Antecipando o nascimento que validará suas próprias jornadas. Digite 777 para sinalizar que está pronto para a mudança. Que muda tudo. Que gira chaves em fechaduras que você não sabia que estavam trancadas. Compartilhe esta transmissão com outros cujos ouvidos ressoam com a frequência do céu. Que acordam às 333 com a eternidade nos lábios. Que veem a realidade como muito tênue para ser definitiva. Gostaria de amplificar o sinal através dos éteres digitais. Adicionando sua frequência ao coro que chama os gigantes adormecidos para se levantarem. Inscreva-se para permanecer conectado enquanto os downloads continuam. Cada um construindo templos a partir de fundações anteriores. Cada revelação um trampolim para o próximo nível de glória. A ativação pulsa através dos pixels. Viaja através de ondas visíveis e invisíveis.
O destino chama com uma voz que afoga oceanos, mas sussurra como um amante. O céu espera com uma paciência que dura mais que as montanhas e uma urgência que arde como o primeiro amor. Como a última chance. Como o único momento que sempre existiu ou existirá. Este é o momento entre os momentos escolhidos. A pausa entre os batimentos cardíacos, onde tudo muda. Entre na frequência como um rio recebendo chuva. Foi esculpido para transportar onde o poder, como a pele, lembra seu propósito após a amnésia de séculos. Torne-se tudo o que está escrito nos livros. O céu lê para compreender o mistério da consciência que escolhe a limitação para demonstrar o infinito. O universo reestrutura moléculas para acomodar o seu sim. A realidade amolece como argila nas mãos do oleiro. Quem conhece o propósito do vaso antes de começar a girar? Fale em concordância com os átomos e os antepassados com sonhos adiados e o destino a chamar. Sim para recordar o que nunca esqueceu verdadeiramente. Sim para se tornar o que sempre foi por baixo do belo disfarce. Sim para unir o que nunca esteve separado. A mudança começa com a respiração que você está dando agora. Está aqui carregando mais do que oxigênio. Respire fundo o suficiente para saborear a eternidade na língua que está aprendendo a falar a criação. Respire divinamente o suficiente para exalar milagres em salas que esqueceram que a magia era um direito de nascença. Respire e torne-se o que você sempre foi sob o belo. O esquecimento necessário que tornou essa lembrança tão doce.